Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Beli. Segundou, Felipe! Hoje estamos trazendo o pessoal do Morando Sozinho conosco para gravar pela segunda vez como ideias de segunda, e a gente vai estar trazendo tanto ideias para quem está indo morar sozinho, mas também ideias para o negócio deles. Sejam bem-vindos, pessoal. Prazer tê-los conosco mais uma vez. Gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um, contassem também como vocês se conheceram. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena Eu sou a Luísa. Eu sou o Rafa. e a gente é do perfil Morando Sozinho. O nosso perfil começou em 2019, na faculdade. Nós três fomos colegas, né, de faculdade, cursamos publicidade na PUC aqui no Rio Grande do Sul. E começou como um trabalho de faculdade mesmo, sem pretensão alguma. A gente começou o perfil com o único intuito de passar na cadeira que a gente estava fazendo, que a gente tinha que criar um perfil de criação de conteúdo no Instagram do assunto que a gente bem quisesse, e naquela época a gente decidiu que morar sozinho seria um assunto interessante, que era algo que todos nós ali tínhamos vontade, tínhamos conhecidos ali no grupo que já moravam sozinhos, e não existia ainda no Instagram páginas dedicadas só para isso, só para o assunto morar sozinho no Instagram, sabe? Então a gente decidiu a partir daí que seria um bom assunto, assim, para criar esse produto, mas apenas pensando na faculdade, e acabou dando muito certo, assim. Ainda em 2019 a gente cresceu muito de seguidores, assim. A gente foi pra 5 mil. 5 mil no final do ano. Sim. E a gente começou a ver o potencial, né, que tinha esse perfil, e mesmo depois que terminou a faculdade, a gente seguiu criando conteúdo para lá, e cada vez crescendo mais. E daí, quando a gente começou a ser chamados para fazer publicidade, que daí a gente viu o potencial que tinha nisso como um negócio mesmo, assim, pra gente ter uma carreira, de fato, envolvendo isso. E estamos aí até hoje. Já fazem quantos anos? 5 Seis. anos. 6 anos. 2019? 6 anos. Ah, é. Não sei se quer agregar mais. Não tem. E é isso. E daí agora, o intuito do nosso perfil atualmente, né, é justamente a criação de conteúdo para pessoas que moram sozinhas ou planejam morar sozinhas. A gente também envolve muito o humor, assim, nas nossas criações. Bobice. Né? Bobice, satirizando essa vida adulta, né, que tem seus percalços. E é isso. Esse é o Morando Sozinho. Sigam lá no Instagram, TikTok. Perfeito. Queria fazer um complemento, né, eu estava aqui refletindo que há anos atrás, na época dos nossos pais, não sei se é algo cultural meu ou é de vocês também, mas os pais preparavam enxovais para os filhos. E aí principalmente para as mulheres. E aí quando o filho saía de casa, ele saía já com lençóis e travesseiros e uma série de coisas que iriam auxiliar ele a morar sozinho. Só que com o passar dos anos, isso foi se perdendo. E aí hoje tu vai morar sozinho, tu vai sem nada, tu vê um apartamento, aluga, e aí tu te vira nos 30 na hora, mas não tem aquele preparo que tinha na época dos nossos pais. Então, eu acho fundamental o Morando Sozinho, porque ele resgata, mas ele resgata de uma forma contemporânea a essência das coisas que tu precisa quando tu vai morar sozinho, que vai muito além daquelas camisolas e dos lençóis, né, bem como vocês mostram. E é legal porque justamente desse ponto ali do contemporâneo, né, o atual, para as gerações atuais, tudo disso do que é, porque o morar sozinho hoje é diferente do que era antigamente, ou com nossos pais, né? Hoje até questões econômicas que a gente vive, que é daquele meme dos nossos pais, né, com 30 anos estavam comprando terreno, trocando por um carro, e a gente com 30 anos aí a foto do cara fazendo esse meme. Tipo, ele tá fazendo meme com aos 30 anos, ele tá editando, aí ele editando o meme. Então, porque hoje não existe mais essas barbadas, digamos assim, ou essas oportunidades, ou se tivesse são muito poucas, muito, né, nichadas, que não estão ao alcance, assim, e justamente estão talvez uma vida mais de aluguel do que antes, e aí acontecendo esse fenômeno, mas que talvez o principal ali, né,
que seria o morar sozinho e esse desejo, o que isso representa, permaneceu o mesmo. Tipo, o estágio, assim, caraca, eu vou morar sozinho, mesmo que muitas vezes, e acho que a gente vai acabar discutindo bastante disso, o morar sozinho que vocês trazem também não necessariamente é sobre solitude e estar sozinho e não querer compartilhar o apartamento com ninguém e tudo, é mais esse desvínculo parental, né. Com certeza. Eu acho que nós todos aqui sempre tivemos relações boas com os nossos respectivos pais, mas sempre é um movimento muito importante para o amadurecimento do ser humano, sabe? Tu sair do ninho, e essa foi, eu acho, a principal motivação do Morando Sozinho. Tanto que a gente estava até conversando antes aqui que o Morando Sozinho, ele não é só para quem mora totalmente sozinho, sem nenhuma pessoa. Inclusive, a maioria das pessoas que nos seguem ou nem moram sozinho ainda, querem ir morar sozinho. A gente fez uma pesquisa com nossos seguidores, ou moram com um parceiro, parceira, algum companheiro ou companheira, amigo, conhecido, enfim, que é essa sair do ninho mesmo, né? Então, aprender a entrar na vida adulta, de fato, né, com unhas e dentes, e aprender a manejar o seu tempo. Eu acho que isso é uma, já tô puxando um outro assunto aqui que é, para mim sempre foi uma das maiores dificuldades morando sozinho, e morando agora com a minha namorada, continua sendo o manejo do tempo, sabe? Tu conseguir equilibrar o tempo da vida adulta para cuidar da casa, fazer as tarefas da casa, cuidar da tua vida social, da tua saúde e, no meio de tudo isso, trabalhar. Então, para mim ainda é agora que eu tô mais em paz com isso, mas no começo foi algo que me foi bastante complicado internamente. Eu chorei sozinho várias vezes, pensando nisso no banho, na sala, no quarto, em qualquer lugar, na cozinha. E, e até tem aquele meme, né? Tu tá achando, você tem que tirar o frango, tá ligado? Do congelador. Não tem muito nem tempo para digerir esses sentimentos, mas à medida que o tempo vai passando, as melancias vão se ajeitando, né? No porta-mala do carro. Inventou isso agora? Não, meu pai fala isso. Você tinha dito, né, sobre se organizar, que na época dos nossos pais tinha esse lance de o ritual, de tu receber coisas dos teus pais pra ir morar sozinho e tal. E tem aquele lance, né, de que na nossa vez de morar sozinho, tudo é mais caro, tudo é mais difícil. E não é, eu acho que não é, tipo, exagero, e realmente é a nossa geração enfrentou, assim, essa passagem da casa dos pais num momento muito mais difícil, assim, da economia do país, das coisas estarem muito caras, dos imóveis serem muito caros. Então, acredito que, até conversando com meus pais sobre isso, a gente já trocou, que na época deles era mais acessível, assim, sabe? E, querendo ou não, os pais deles já tinham essa coisa de ter terrenos, então passava de pai para filho e tudo mais. Então, a nossa transição acaba sendo mais complicada, e eu acho que por isso também teve bastante engajamento no nosso perfil, assim, porque era uma necessidade da galera de ter esse auxílio e ter esse apoio emocional muitas vezes para enfrentar esse momento, sabe? Porque não é fácil, claro, morar sozinho é, assim, uma realização, ter tua independência, ter o teu canto, tuas coisas, é uma coisa, assim, uma conquista muito grande, só que é muito desafiador, assim, sabe? Até questões de saúde mental, tu ter que ali que é, é tu contigo mesmo, sabe? Não vai ter ninguém que vai fazer as coisas por ti. Então, eu acho que o Morando Sozinho ele veio nesse lugar, assim, sabe? Surgiu nesse momento para ajudar as pessoas nesse cantinho específico, e eu acho que foi isso que deu certo, assim, e tem dado certo até hoje. E eu acho que com isso que tu falou da questão econômica, Uhum. vem também uma gestão de prioridades que antes o que era prioridade agora não é mais por conta dessa questão econômica. Uhum. E aí, se antes era muito mais fácil a gente ir morar com namorado, por exemplo, aos 20 e poucos anos, hoje aos 20 e poucos anos a gente está construindo a nossa carreira. E até a gente pode entrar em gêneros, né? Que mulher, uma vez, era vista muito mais como uma pessoa que ficava em casa. Hoje não. Hoje as mulheres já estão no mercado de trabalho, se preparando, e tem ainda uma pressão social, né?
de tu conseguir construir uma carreira rápido, porque tem a corrida contra o tempo pra te ter filhos. Sim. E, enfim, eu acho que é fundamental também uma abordagem leve, né, de morar sozinho, da gente ver a magia de, às vezes, esquecer de descongelar o frango, né, como tu falou, e de estar o tempo todo nessas multifunções pra ver a magia nessa nova tendência, né, que não é mais morar sozinho quando está tudo certo, mas ir morar sozinho ainda quando a gente tá construindo a nossa vida. E servindo até de companhia ali, né, como vocês falaram, de tanto se tá chorando lá na cozinha, onde quer que seja o cômodo, né, dependendo ali 15 metros quadrados, tá chorando ali, tu já chorou tá chorando a casa inteira ao mesmo tempo. Mas de ver ali que: "Caraca, mas olha só, tem outras pessoas morando sozinhas e estão chorando também, ou é a mesma coisa, ou não tem importância isso". E a gente sempre pensar nos últimos episódios a gente trouxe bastante disso também, de ter saudade daquele momento e tudo, mas de sobre os perrengues hoje eles serem viralizáveis e isso meio que equilibrar a questão de que, ok, eu tá passando por um perrengue, porque morar sozinho é muito disso, né, começa a surgir uma série de perrengues e dependendo da sua cultura, onde você nasceu, enfim, mas pensando na galera mais nós, assim, geração Z, enfim, eu reflito muito sobre a gente não é uma geração mais urbana, assim, que aprendeu e sabe desde cedo desmontar ou montar um armário, coisas do tipo, funcionalidades de casa, assim, do dia a dia, né. Então, às vezes, recorrer a isso ou, né, ter para onde olhar, não só para aprender a fazer algo desse tipo, e depois a gente vai entrar nas ideias, eu vou comentar sobre isso, mas de estar nesse dia a dia dos perrengues, eu lembro aqui, só de histórias a gente pode dar uma palhinha de alguns perrengues de cada um aqui já morando sozinho, seja acompanhado, mas o fato de estar fora dos pais ali, que são histórias muito boas, assim, e sempre, pô, já cheguei em casa e aí simplesmente tinha muito cupim por tudo, assim, do lado da cama e do armário, e muita asa de cupim, muita asa de cupim, e aí eu estava destruído. Sei lá, cheguei do trabalho e tinha muito cupim no chão. E aí eu: "Caraca, que eu faço? Ah, que raiva". Ou chegar e aí cortar a luz, sendo que da onde de repente tinha uma conta de luz muito mais cara que nunca chegou pra mim, e aí a geladeira estava já derretida, e eu cheguei tarde, quase de madrugada em casa, depois de trabalhar e caraca, não é possível, dormir no escuro ou trocar, acho que é o grande primeiro dilema, trocar a resistência do chuveiro elétrico, que é um troço que você vai lá, provavelmente vai consultar o pai, a mãe responsável, o tio, alguém familiar: "Ah, como é que eu troco?". Eu lembro que eu fiz, eu consultei meu pai, troquei, e não adiantou nada, continuou gelado, e aí eu, assim, como um protesto: "Eu não vou mais trocar isso, já comprei, já gastei". E aí eu tinha um bom período, eu devolvi o apartamento inclusive com aquele tomando banho gelado, então a galera ia pra lá e tinha que tomar banho gelado, gritando tudo e só que hoje é uma história engraçada, assim, sabe. Não sei se vocês têm uns perrengues, assim, que já vem na cabeça de morar sozinho. Eu posso ir engatando alguns. Vai. Gente, assim, hã, como nós moramos em 3 gurias, e normalmente, né, acaba que os homens têm mais conhecimento dessa parte de manual, montar coisa e tals, a gente não tem nada desses conhecimentos. E aí quando uma das gurias chegou lá, tinha que montar o roupeiro, que veio numa caixa. Mas tá, não tentamos montar, né, aí veio o tio e a mãe montar o roupeiro. Começaram a montar, ela nem estava em casa, eu lembro que eu estava lá, e aí quando eles estavam quase no final, eles viram que o roupeiro estava errado. E aí eles tiveram que desmontar e montar de novo. Aí eles montaram, só que o roupeiro ficou em itálico. Aí ele tá assim, e tá até hoje lá. Aí ela colocou, tipo, como se fosse uma garrafa, assim, não era uma garrafa, vou falar pra vocês o que que era. Era uma lata de desengripante que tirava um pouco o itálico, escorado na parede, mas ainda tá lá o roupeiro em itálico. Tem a cabeceira do quarto da minha amiga que nunca foi fixada até hoje, aí ela fica apoiada. Aí, tipo, às vezes ela dorme, ela acorda, a cabeceira tá assim, em itálico também. Aí a gente fica brincando com ela. Mais uma situação, né, que eu acho engraçada, é uma particularidade lá da casa, é que a gente nunca comprou louças formalmente. As louças vieram.
Aí, tipo, veio um pouco da casa da minha avó, um pouco do que as nossas mães não queriam mais, aquelas xícaras que começam a ficar com marca, sabe. E aí, junto com isso, eu até queria mostrar, vieram as canecas universitárias, que aí a gente adquiriu, né, foram itens novos, não são usados esses aqui, né, pouco tempo de uso, e cada um com a sua particularidade, tem de tudo quanto é faculdade, aí a gente estava até comentando antes, né, tem mais quando a pessoa tá graduando, e aí a gente contempla aqui todos os momentos da vida do universitário. E a minha cozinha, né, tem dessas. Eu não sei quais peças vocês têm que são originais na casa de vocês. Até lembrei agora daquele meme que é tipo, o item, o mobiliário que meu pai vai me deixar de herança, né? Um armário todo lindo, maravilhoso. O que eu vou deixar de herança para meus filhos, daí é tipo, copos universitários, as cadeiras da Shopee que a gente compra bem baratinho. Copo de requeijão. Sim, mas enfim, fugindo um pouco que tu perguntou dos itens, mas um perrengue que eu passo toda semana, que não é um grande perrengue, mas é uma coisa assim, realidade, né, da vida adulta. Eu ainda não sei dosar comida. Sabe? Tipo assim, eu sempre faço ou demais e daí estraga, ou de menos e dura 2 dias, sabe? Principalmente proteína, sabe? Vou cozinhar frango, daí eu sei que 1 quilo dura pouco lá em casa. Pra mim, pro meu namorado, no caso. Daí eu faço mais, estraga, sabe? Então, até hoje, assim, é uma coisa que eu não sei dosar. Eu já pesquisei sobre, já tentei fazer cálculos matemáticos pra tentar, mas não dá. É uma coisa que eu sei que vai dar errado e não tem solução, entendeu? Sempre vai faltar ou sempre vai sobrar. Não tem meio termo. Eu vivi isso também no início, mas daí depois foi se encaixando também, as melancias. É. Um perrengue, que não é exatamente só quem mora sozinho que passa por isso, que pode vir a passar por isso, mas eu tenho alguns perrengues com os nossos gatos, são dois. E eles parecem que não ganham comida naquela casa. Eles acham que estão passando fome lá, greve de fome. E daí muitas vezes a gente não tem outro lugar para guardar o saco de ração. A gente guarda num armário, só que é um armário de portas que tu abre assim para frente. Eu não sei como, eles descobriram como abrir aquelas portas. Eles descobriram e é sempre parece que os dois estão se acobertando, sabe? Um tá olhando, ai, não tem ninguém vindo, vai, abre, abre agora, rápido. E daí eles conseguiam sempre abrir. E daí a gente pensando, eu pensei, vou passar uma corda, vou amarrar a porta com uma corda. Eu tava sempre amarrando com a corda para fechar. Descobriram como abrir, como desamarrar a cordinha e abrir o saco que tava com 2 prendedores. Então eles aprenderam a desamarrar, a abrir a porta e a tirar os prendedores. Abrir o saco de ração. Então, continua sendo bem, porque eu não sei qual outro obstáculo que eu vou colocar agora para eles não pegarem o saco de ração. Então esse é um perrengue que eu tô lembrando agora. E aproveitando então a deixa pet, a gente já então deduziu que é sobre sair da casa dos pais ou virar um adulto ou abandonar a criança interior, enfim. Mas e aí trazer um pouquinho sobre isso dos pets, né, porque acaba sendo um uma presença ali muito presente hoje em dia, e às vezes seja morando com um namorado, namorada, e aí ou de repente além disso com um pet ou talvez só o pet ali, ou amigos, mas de pensar, será que hoje as pessoas estão morando mais com pets, menos com amigos? Tipo, a Belle hoje mora com 2 amigas, queria que trouxesse dessa experiência também. E ou tá acabando mais com um pet ou com os amigos e aí divide pet, e aí depois ou com o namorado, namorada com pet, aí depois tem a guarda compartilhada, qualquer coisa. Tipo, não sei se vocês também têm um retorno das pessoas em relação a isso, a ponto de vocês conseguirem tirar uma conclusão assim: "Não, ó, hoje tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo", em relação ao fenômeno estar morando sozinho. Eu moro com a minha namorada, mas a maior parte do dia ela trabalha fora e eu trabalho em casa. Então eu passo sozinho com os 2 gatinhos, que é muita diferença. Antes, quando eu morava só eu, era bem mais era solitário, era bem solitário, e eles fazem uma companhia
perfeita. Eles podem estar ali só dormindo do jeito mais fofo possível do mundo. É maravilhoso, é maravilhoso. E respondendo a pergunta do Felipe, eu acredito que hoje em dia está se desenvolvendo esse movimento de mais adoção, mais pets em casa. Eu acredito que está bem mais hoje quando as pessoas vão morar sozinhas e buscam seus amiguinhos pets, seja gato, cachorro, hamster, Teve cobra, até aranha. teve até aquela vez que a gente fez um stories pedindo para as pessoas compartilharem fotos dos seus pets, lembra? E deu muita gente mandando assim. Então, isso meio que mostra que realmente a galera, a maioria das pessoas que saíram das casas dos pais, acho que tem um pet pra chamar de seu. Até porque tem o lance de, às vezes, tu mora com os pais, teus pais não gostam muito, não querem ter. Então, no momento que tu tem o teu cantinho, tu aproveita pra realizar o teu sonho, a tua vontade de adotar, enfim. Então, pelo feedback ali da galera que nos segue, tem muita gente que tem cachorro, gato. Teve até hamster, né? Tem os pets alternativos também. Então, acho que é bem, assim, bem comum. Até pra suprir esse lance que o Rafa falou da solidão, né? Que a gente acaba ficando mais sozinho e o pet, ele dá esse aconchego, né? Acaba preenchendo mais a casa. Assim, embora eu não tenha pets, eu e as minhas amigas, a gente eventualmente cuida de pets. A gente tem um aplicativo que é o Dog Hero. Então, às vezes, os pets vêm lá em casa, eles ficam uma semana, um tempinho, a gente cuida deles. E, às vezes, também, né, a minha amiga tem guarda compartilhada do gato dela com o namorado. Aí a gata fica, tipo, umas semanas lá, e ela vem passar férias lá em casa, sabe? Uma nova forma, assim, das famílias se comportarem. Mas o que que eu vejo nisso tudo? Eu vejo que para nós, né, que não somos daqui, seguido viajamos, é muito difícil a gente ter um bichinho em casa que seja toda semana, sabe? E aí a gente viaja para Nova Prata, como é que fica o bichinho? 2 dias sozinhos. Gato é mais independente, mas ainda assim a gente fica com o coração na mão, né? Então, eu acho que esse aplicativo, que é o Dog Hero, foi uma saída sensacional. A gente já cuidou de Shih Tzu, vira-lata. Meu favorito foi um Golden. E ele dormia comigo. Ele era, tipo, imenso, uma ovelha dentro lá de casa, mas ele foi o pet mais fácil de cuidar, porque é um Golden, sabe? Ele é muito fácil de lidar. E quanto à experiência de morar com as minhas amigas, olha só que curioso, né? Quando eu estava pra vir pra Porto Alegre, eu queria morar sozinha, porque eu gostava de passar tempo sozinha e eu tinha medo do que viria com a convivência. Porque o que a gente mais vê hoje, quando as pessoas vão morar com desconhecidos, assim, né, da mesma situação que eu estava, é desentendimentos. Ah, deixou uma louça suja na pia, deixou o quarto desajeitado e agora tenho que receber visita, tá com cheiro ruim, né? Vamos supor. E assim, eu não vou dizer que não acontece isso no nosso apartamento. Seguido, sim, a gente deixa uma louça em cima da pia, algum calçado fora do lugar. Só que eu acho que o grande ganho disso tudo foi a gente aprender a conviver com essas coisas e aprender a comunicar uma pra outra quando algo não tá legal, ou a gente fazer mutirão, sabe? Pra limpar toda a casa. Então, eu acho que pra muito além do manter a casa organizada, é estarmos juntas pro que der e vier. Agora, nesse BO, né, que a gente vai ter que trocar de apartamento, as 3 sempre juntas, procurando móveis, procurando outros lugares. E esse que é o maior ganho, né? Seja com pets, seja com amigos, namorado, enfim, né? Acho que é a companhia. Agora tu falou sobre isso, sobre como se comunicar, como abordar esses assuntos. Agora eu lembrei que quando a gente não tem muito lugar de fala no nosso perfil sobre algum assunto que a gente quer trazer, a gente às vezes traz algumas parcerias. E daí a gente tem um amigo nosso que é psicólogo, que a gente já trouxe esse assunto sobre como ter conversas difíceis, sabe? Ou conversas chatas que não são tão legais de se ter como essa, de, sei lá, às vezes, entre aspas, cobrar algo que não foi feito, ou que deveria ter sido feito. Então, fica a dica aí, é muito legal esse vídeo, ele traz várias maneiras de como abordar isso de uma forma mais tranquila, né? Que leve ao objetivo final, que é o entendimento ali das coisas que foram previamente acordadas, enfim, né? Então isso é muito legal. Agora, só trazendo essa experiência que eu lembrei agora também, que é bem, bem bacana tentar entender, né? Como a pessoa pode trazer o assunto de uma forma direta, né? Do que ela quer dizer, como, por exemplo, a louça, né? Trazer num ambiente não tão
pesado, não vai ser um claro, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente não tá muito bem, a gente pode falar meio atravessado, é normal também, né. Mas tentar pensar, tendo essa possibilidade de pensar maneiras de como falar isso, num ambiente que não precisa ser pesado, não precisa ser triste, não precisa ser difícil, sabe. Enfim, só relembrando esse vídeo. Uma dessas formas de levar leve algum assunto chato? Daí eu tenho que relembrar o vídeo do Luke que ele falou pra gente, né. Não, mas ele fala, assim, de evitar falar com a cabeça quente, né, tipo assim, estar irritado e falar na hora, pensar antes e separar um momento pra isso, tipo, que nem tu mora com tuas amigas, vamos jantar juntas e trazer esse assunto no meio da janta, sem parecer algo, tipo: "Vamos sentar aqui pra conversar que eu estou muito braba", sabe, ser Deixar algo isso ma de ser algo mais uma troca mesmo, assim, querendo ouvir o que a pessoa tem a dizer também, e não falar de forma agressiva, falar tipo assim: "Eu me sinto de tal forma quando tu faz isso", sabe, não falar tipo: tu faz isso porque tu é relaxada, porque tu é isso e aquilo", sabe. Eu, não gosto que tu deixe a louça assim, porque isso faz com que eu me sinta mal, a casa desorganizada me bate desse jeito, sabe. Trazer isso de uma forma mais como tu se sente pra pessoa, pra ela ter essa empatia também, entender o que as atitudes dela acabam afetando como um todo, sabe. Mas é mais nesse sentido, assim, de trazer de uma forma mais leve, porque quando tu traz de uma forma muito agressiva, a pesso tende a bater ruim na pessoa, né. Tipo, ela já sai na defensiva, tipo: "Não, mas eu fiz isso, mas tu também fez isso", sabe. Se tornar uma discussão e não algo que leve a uma solução de fato, assim. Show. Lembrou perfeitamente. Show. E isso não necessariamente pensando no grupo de amigos, né, ou até mesmo colegas, porque às vezes em questão de faculdade e tudo, você pegou um quarto ali de algo que já tinha 2 pessoas, 13 e aí você vai conhecendo e mesmo que vá conhecendo pode surgir uma grande amizade, que foi o caso da Belly, mas daqui a pouco não necessariamente, você só troca ali, tá no mesmo apartamento, e aí, às vezes, é mais rotativo também, então já saiu a pessoa, já saiu daquele quarto, voltou outra, dependendo da cidade que você tá, que às vezes é mais uma cidade maior, e aí tem mais essa rotatividade mais comum. Mas de também com o parceiro, no caso, ou a parceira, né, de que às vezes, por ter mais intimidade, e aí às vezes ter menos barreiras de justamente de ter tempo de pensar, ou de para sair para jantar só para poder dizer um troço, sabe, sendo que é muito mais barato já falar ali na hora. E é interessante, mas me veio muito de o quanto é justamente isso, atrelado então muito com muito isso do sair, né, do ninho, de que como isso é o crescimento, porque a gente sempre teve acostumado morando na casa dos pais ou dependendo de familiares, enfim, né, das diferentes experiências, mas de ter esse conforto, essa tranquilidade de reinar ou de, né, principalmente daqui a pouco você é filho único, ou é as únicas crianças da casa, ou o filho é o irmão mais novo, então um certo, né, conforto e Simba, isso tudo é teu, e aí, de repente, tu tem que lidar com: "Não, ó, não é mais só eu", e o como você lida com as diferenças, com o outro agindo, não da maneira como você quer que ele haja ou que ele esteja ali fazendo as coisas, seja lavar louça ou não. E sobre lavar louça que é interessante, sempre uso como um argumento, assim, quando vem aquilo de: "Ah, mas olha, tá a louça tá aqui". Recém teve ou recém lavei muita gente, né, você lava a louça e daqui a pouco já tem louça de novo. Aí a pessoa fica: "Pô, mas recém lavei, já tá cheio de louça". E eu sempre trago: "Pô, mas se tem louça é sinal de vida, é sinal que momentos foram vividos, que proporcionaram esse sujamento da louça". Porque se a louça sempre estiver vazia ou limpa, quer dizer que não tá tendo vida naquela casa ou movimento. Então suje a sua louça e não tem problema de repente demorar, porque você pode contemplar e olhar ali: "Caraca, eu vivi, a gente viveu aqui e tal, tudo mais". Dar louça pra visita, né. Que tinha nas casas dos pais, essa louça é pra visita, que é a louça mais chique, a louça mais, né. E daí agora, tipo assim, mora sozinho, tu vai dar o teu copo da universitário pra visita, né. Então tudo bem, tá tudo certo, entendeu, não tem problema. É isso aí. Eu só ia fazer um comentário de que o Felipe, então, é a pessoa que deixa a louça na pia, né, já que ele acha tão bonito, né, tão poético. Tenho algo para falar sobre o Felipe estava trazendo, que realmente, quando tu mora com cônjuge, parceiro, parceira,
é mais difícil botar em prática essas maneiras mais, tão terapêuticas de tratar, né. A gente tenta sempre que possível, mas realmente é um pouco mais complicado. Né, tem que ser sim, assim. Mas eu acho que parte muito do pessoal, sabe. Eu sei que é um conjunto ali, 2 ou mais pessoas, enfim, seja parceiro, seja amigos, enfim, que tu estiver morando junto, parte muito de ter uma autoconsciência do quanto tu está contribuindo ou não, né. E vivendo com uma mulher, eu percebo o quanto fui falho milhares de vezes, sabe. E a Kalana aponta bastante isso também. Quanto fui bastante falho e tento sempre daí óbvio, às vezes eu também me estresso, às vezes eu começo a pensar: mas e as outras coisas que eu fiz, não sei o quê. Mas sim, entender que faz parte, infelizmente, da maneira que é estruturado hoje em dia a nossa sociedade, então entendo que, se eu não soube fazer, não sabia como preparar tal comida, também é por causa da minha criação, por causa da criação que a gente vive na sociedade, então aprendi muita coisa com a Calano e, óbvio, muita coisa com meus pais também, mas entendendo sempre pude ver, já tinha tentava ter um pouco dessa consciência, mas pude ter consciência na prática de tipo, tá, realmente, ela sabia fazer muito mais coisas da casa do que eu, já tinha muito mais prática, porque Isso é imposto, né, isso isso aí. é a nossa sociedade, infelizmente. Então, ter eu acho que essa consciência, né, tentar sempre ter essa autoconsciência de como melhorar, de como fazer. Então, lá em casa as nossas tarefas são bem divididas, não é dividido por: eu faço tal coisa, tu faz tal coisa", é por o que está no na lista de prioridades, né. Como eu fico em casa, acaba que eu tenho mais disponibilidade de fazer as coisas da casa, né, mas só trazendo esse assunto também, como percebi tudo isso, né. Não, baita ponto, bem legal de mensurar isso aqui, salientar, né, porque realmente é um troço que, não sei, se é um de nós 2 que lá atrás ou uma idade um pouquinho mais nova, então o que seja, que estava ali de repente passando uma camisa sozinho ou alguma coisa, passando uma roupa, e aí tipo, meu Deus, é tipo, é vangloriado como se estivesse passando a roupa, saca, isso é pra casar, ou tá cozinhando. Quando o homem, né, vai fazer, ou então o jovem, trazendo aqui para esse exemplo, faz algo da casa, é como, caraca, como se fosse um lucro, tipo, olha só, é pra casar, porque, tipo, é um lucro tu tá passando a roupa. E aí, necessariamente, daí vocês podem falar muito melhor, óbvio, não isso não ocorrer se é uma mulher ou uma menina, a jovem ali, no caso, fazendo isso e tipo: ela cozinha", sabe. Era pra ser o padrão de todo um adulto funcional, E exato. o quanto esse conflito também, essas diferenças e essa questão estrutural, ela se manifesta, né, além de várias maneiras, obviamente, mas nesse episódio em específico, assim, e aí mais uma coisa de construção, e aí nossa, no caso, e não partindo da parceira ter que nos ensinar, mas da gente vivendo essa experiência e começar a melhorar em vários pontos. Algo que eu acho que foi positivo na minha criação foi que ela foi híbrida. Éramos eu e a minha irmã, e eu acho que até mais do que a minha irmã, me criei metade dentro de casa e metade fora, talvez muito mais fora do que dentro, mas o ponto é que eu tinha contato tanto com as coisas, tarefas da casa, né, e quando eu era criança eu tinha vontade de cozinhar, de aprender novas coisas, mas não era porque eu queria ser uma dona de casa, não, era porque eu queria minha independência. Queria dar conta das minhas coisas. E fora de casa também, com meu pai, ver uma planta, mas não, vamos fazer esse banco e vamos colocar ele aí. E isso é uma coisa muito positiva, porque vinha dos meus pais o incentivo, né, por eu aprender a fazer essas tarefas. Mas talvez os homens não tenham tanto esse lado, né, da gente de saber fazer um pouco de tudo, porque quando o menino tá fazendo alguma coisa: "Não, deixa que a mãe faz". Uhum. E eu vejo bastante isso nos meus colegas, né, foi pra foi fazer alguma coisa, sujou a roupa, "Não, não, não, não é assim que se lava, eu faço". E aí a gente é muito mais de pegar e fazer, né, no nosso cantinho, e aí quando o homem vai fazer fica meio perdido, ao invés de ensinar, "Não, eu faço". Total. Já eu fui criada com um irmão mais velho, então eu tive bastante essa diferença, assim, de
perceber diferentes criações, sabe? Tipo, enquanto a mim tinha esse incentivo de saber, de ensinar tudo da casa, o meu irmão já não tinha tanto esse incentivo, sabe? Tipo, ele não tinha interesse de aprender, ninguém tinha interesse de ensinar, porque não era, né, algo tão cultural assim. Então eu cresci sabendo fazer muito mais coisa em casa do que ele, assim. Depois ele passou a morar sozinho também, teve que aprender na marra, né? Porque é isso a vida ensina. Mas tem muito esse lance também de, por não ter sido incentivado, até hoje tem essa coisa, vai fazer alguma coisa, a mãe já sabe que ele vai fazer, não vai fazer do jeito certo, já deixa que eu faço. Então acaba não tendo o dia a dia, sabe? Tendo a experiência, e isso acaba danificando os aprendizados da pessoa, assim, de ser um adulto funcional, como tu disse. Não é questão de ser um dono de casa, é ser um adulto funcional. Saber fazer as tarefas básicas de higiene, lavar uma louça, lavar uma roupa, enfim. Então acho que existe isso da criação, mas eu acredito que esteja mudando, sabe? Eu vejo que a geração atual de mães e pais estão ensinando mais igualmente, assim, tanto homens quanto mulheres. E eu imagino que o futuro seja mais próspero nesse sentido, assim, que não tenha tanto, assim, esse embate de quando for morar junto, um homem e uma mulher ter esse choque de tipo, putz, ela sabe muito mais do que eu, enfim. Então acho que tende a mudar. Sim. Até tu falando, eu lembrei que tem uma questão mais a fundo, assim, que é a lista de, por exemplo, de supermercado. Que parece que sempre a mulher tem que saber o que vai comprar. O que tem na casa. E o homem não consegue, entendeu? Ele pode ir no supermercado comprar. Mas a tarefa mental que a mulher faz é muito mais exaustiva, de pensar sempre no que vai faltar, no que vai acontecer. A gente pensa muito no futuro, e o homem não vai tanto nessa vibe. E eu acho que isso tinha que mudar muito. Acho que é uma principal mudança, assim, que tinha que ocorrer para poder estabilizar. O trabalho mental, porque a gente fica mais exausto do trabalho mental do que das tarefas domésticas, assim mesmo. Vai, eu vou aproveitar a sessão de reclamações. Vou falar aqui mais de uma. Eu tive essa conversa com meu namorado semana passada. Eu falei, Enzo, eu não quero ser o ser pensante. O ser pensante que, tipo, toda vez que a gente vai fazer alguma viagenzinha, né? Vamos passar um final de semana lá, e ele anda de bicicleta. Então, ele tem que pegar todos os equipamentos dele. Aí eu passo um café pra levar, penso em lanche pro dia todo. E aí, tipo, ele arruma as coisas dele rápido. Aí ele fica me esperando na porta. Vamos? Cara, eu falei, tu não pensou em nada? Olha, olha. Aí ele falou, mas no quê? Tipo, de quê? De quê? Aí eu, não, Enzo, não é assim. Aí eu vou lá, pego todas as coisas, né? Aí a gente chega lá e eu falo pra ele: "Tá, mas tu passou protetor?" Aí ele: "Não, tu que tem que me passar." Falei: "Tô ser pensante." Enfim, né, só queria fechar as reclamações com isso aí. Cansa ser o ser pensante, tanto na lista de compras quanto, fazendo uma viagem. A gente vai cortar essa parte depois. Guris, não se preocupem. Mas um outro ponto, e não propositalmente trocando de assunto, mas um ponto que me veio também disso de compartilhar espaços sobre, e aqui é o morar sozinho, mas também vou trazer um ponto como morar da casa dos outros, ou morar em um local que não necessariamente aquele troço do reino que eu comentei, ou que não necessariamente você como se fosse um agregado, ou de passagem, algo do tipo, assim, que você não tem um conforto 100%, ou mesmo que tenha, mas, poxa, a gente divide aqui, o apartamento pequeno e é dividido, enfim. Sobre o ser invisível, ou se tornar, ou se comportar como invisível, assim. E isso foi algo que veio num livro que é o Solitário, ele tá ali, que é um livro sobre uma empregada doméstica e a filha dela, que trabalhavam numa casa, onde elas acabavam morando lá, e aí ela trouxe isso, me marcou muito disso, do quanto elas moravam lá, mas o quanto elas tinham que ser invisíveis perante a família, assim. E agora me salientou disso, do quanto isso pode muitas vezes às vezes acontecer, eu não sei, imagina, você ficou ali alugou um quarto, então, no apartamento que já é dividido, o pessoal já tem intimidade, você recém chegou na cidade grande,
e muita coisa nova ao mesmo tempo, e aí você vai, de repente, ficar só no quarto ali pra ficar mais seguro, não consegue interagir muito ainda, ou daqui a pouco alugou e viu, a galera da sei lá, fumando pra caramba, ou só festa, todo mundo bebendo e eu queria estar mais estudando, ou eles só estão estudando e eu queria estar bebendo e fumando com a galera da faculdade, enfim. E aí de daqui a pouco quando você vê, você pode estar nisso, de estar sendo invisível onde você mora ali, ou não querer fazer barulho, ou, sabe, ou evitar, daqui a pouco alguém chegou, você, opa, alguém abriu o quarto aí, você sair, enfim. Tô pensando aqui exemplos assim, não sei se vem alguma coisa mencionando isso pra vocês, esse fato do invisível, e queria ouvir primeiro desse. Eu acho que a galera universitária, assim, que vem, né, sai da sua cidade pra estudar, passa muito por isso, né, de ter que, às vezes, dividir quartos com pessoas que não conhecem por necessidade, né, porque tem que morar aqui, acaba sendo mais barato e tudo mais. E eu acho que nesses momentos, assim, do adolescente que vai morar sozinho, acaba que ele não tem um lar, né, que, tipo, acaba não sendo um lar onde ele mora ali, é só um aluguel ali, o lugar que ele vai dormir, sabe, porque eu acho que o conceito de casa e de lar, ele tá longe desse lugar que tu falou de tu se sentir invisível, de tu não fazer tanto parte do ambiente como todo, tu ficar só no quarto, e eu acho que morar sozinho, assim, é além disso, sabe. Eu acho que essa experiência do que é muito característica essa experiência das pessoas universitárias e que passam a morar com pessoas que não conhecem, enfim, acaba sendo um pouco frustrante, porque a pessoa vai sair da casa dos pais achando que vai encontrar algo novo, vai ter liberdade e acaba, né, acabando ficando ainda mais invisível, ainda mais no seu canto. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que acaba sendo não sendo um lar mesmo, assim, sabe, sendo um trauminha, né, pra pessoa, assim, mas, enfim. E eu acho que isso acontece, esse desconforto vem por conta da cultura. Tem Uhum. pessoas que, embora sejam diferentes, acabam sendo muito propícias a tá aí na mesa, vamos conversar, vamos bater um papo, mas ao mesmo tempo tem gente que é fechada e gosta de almoçar de fone, por exemplo. E aí, bah, eu sou uma pessoa que eu sou meio uma pulga. Eu incomodo lá em casa. E as gurias até falam, às vezes, brincando, né? Mas com um tom de seriedade. E que eu sempre fico no pé delas. E eu fico mesmo. E eu lembro que eu comecei a ver Friends porque a minha amiga via enquanto estava almoçando. E aí eu sentava do lado dela, ao invés de, tipo, colocar meu fone e ver as minhas coisas, e eu ficava vendo com ela, no celular, apoiado no vaso de flor na mesa, né. E isso nos tornava mais próximas e fazia eu me sentir mais em casa. Então, precisa ter movimentos de ambas as pessoas que estão ali compartilhando o local, para querer compartilhar mais do que o local, né. Querer compartilhar daqui a pouco as séries que estão vendo, querer compartilhar a comida, a gente já fez marmita juntas, e todos esses movimentos colaboram pra gente morar, juntas, ter algo harmônico. Eu lembro que quando fui visitar minha irmã em um dos apartamentos que ela morava também, né, com 2 meninas, só que elas não eram tão próximas. E a minha irmã é mais fechada, mas quando eu ia lá, eu começava a puxar papo com as gurias. Aí estava uma na cozinha, né, coitada, aí foi lá fazer um arroz, aí eu ia do lado e falava: "Tá, mas e o que que te trouxe aqui?" Entrevistava, e eu gosto, sabe, eu acho que é muito poderoso a gente entender da vida do outro, entender das particularidades, eu vejo muita poesia nisso. Uma ideia de segundo então, puxando, mas trocando um pouco de assunto também, mas acho que a gente não comentou aqui sobre o home office, que é um bom ponto também sobre morar sozinho, às vezes porque pode ser que tem muitas pessoas que fazem esse movimento por conta do trabalho ou porque vai começar a trabalhar, seja ele presencial e aí tem para outro lugar, mas também seja ele digital ali, e aí quero ter um espaço mais sozinho, tudo. Tem um vídeo que é muito bom e acho que é um fenômeno para quem trabalha de home office na casa dos pais, que é você estar lá no quarto, enfim, e o constante interrompimento por conta do geralmente o pai ou alguém ali de ficar constantemente abrindo a porta e
e gerar, querer algum tipo de contato, e oferecer coisas nada a ver, ou às vezes oferecer coisas boas, inclusive, e você tá ali concentrado, e aí e tem uma menina que fez um vídeo disso, ela deixou gravando assim, e ela mostrou o tempo inteiro o pai dela abrir a porta, e não sei o que, não sei o que, e ela, oh. E não sei se vocês já passaram por esse fenômeno, então, do home office, do quanto muitas pessoas têm a leva, então, os filhos do home office que foram morar sozinho por conta disso. E aí a mesma coisa, seja sozinho ali, de repente você tá morando sozinho, trabalhando de home office, seja o híbrido, mas enfim, tá ali e o quanto isso acaba sendo mais solitário muitas vezes, ou de você, se você tá dividindo, e aí quer trabalhar e às vezes vai ter esse conflito de espaços também. Mas a minha ideia de segunda em relação a isso era para dar uma força, e que é algo que eu faço e fiz, inclusive durante praticamente quase toda a quarentena, assim, algo meio maluco, mas que é uma maneira de manipular o nosso cérebro em relação à disposição dentro de casa. Porque o nosso cérebro, pelo menos no meu exemplo, é que eu uso lente e sempre que eu tô em casa mais de boa, eu tiro a lente e fico de óculos. Então meu cérebro associa de que se eu estou de óculos, eu estou de boa em casa. E isso serve da mesma coisa com a vestimenta que a gente põe. Então, se você vai ou quer, seja para trabalhar ou você quer focar, estudar, sei lá, e é sábado, mas você quer fazer um hack ali para estar mais disposto dentro de casa, é se arrumar. E não precisa, né, ser uma gravata e um terno, mas pode ser uma roupa que você se sinta bem ou que você sairia. Pode ser um aerolook, que seja. Então bota um aerolook dentro de casa, o tênis, põe o tênis também. E aquilo vai dar um hack no seu cérebro. Opa, tô arrumado. Se eu estou arrumado, geralmente eu me arrumo, faço alguma coisa, ou rendo, vou trabalhar, enfim, para não ficar ali jogado de pijama, sei lá o quê, moletomzão, que aquilo acaba tirando um pouquinho da energia. E, enfim, é um hack, não é, claro, agora nós somos obrigados a se arrumar em casa e nunca usar roupa confortável, é só um hackzinho, de repente, para um momento que seja, pô, tem que estudar para uma prova e, caraca, não sei mais o que fazer, se arruma, vamos ver se dá alguma coisa, caraca, melhorou, já serviu. É que esse negócio do óculos, né, mas eu faço isso com perfume. Tipo, não gosto de gastar perfume sem sair de casa, mas era uma coisa que eu estava realmente precisando, não estava me concentrando. Então, além de eu me arrumar, eu ainda passava perfume para poder trabalhar. Então era uma coisa que dava um up, assim, sabe. Não, mas isso que vocês estão falando tem base científica, tá? Porque a minha psicóloga trouxe pra mim, que eu falei pra ela na época ali pós-pandemia, que eu ainda tava home office, e eu tinha muita dificuldade de me concentrar no trabalho, porque eu estava me sentindo sempre cansada, sempre com sono, porque justamente a minha mesinha de trabalho era dentro do meu quarto. Minha cama do lado ali, à disposição pra eu deitar a qualquer momento. E eu trabalhava direto de pijama. Daí ela me falou pra eu começar a acordar, tomar banho, botar uma roupa que eu me sinta bem, não precisa ser roupa de sair, como tu falou, mas uma roupa diferente, que não seja pijama, e montar uma mesa fora do meu quarto. Pegar uma cadeira, daí eu improvisei uma mesinha assim, e mudou totalmente, sabe, a minha disposição, assim, é totalmente psicológico mesmo, porque tu se sente, tá, agora é o meu momento de trabalhar. Daí dava ali meu intervalo do meio-dia, eu podia ir pro meu quarto, daí era o momento de descanso, e depois eu voltava para o meu momento de trabalhar. Para o cérebro entender justamente esse momento de essa troca, né? Esse momento, tá, agora eu tenho que usar o meu cérebro para pensar, para trabalhar, para evoluir. E agora eu posso descansar, posso deitar na minha cama e tudo mais. Então, tem base científica, tá? Ele traz dados científicos aqui pra gente. Inclusive trazendo o nosso amigo Luke, que faz vídeos de psicologia. Inclusive é um bom convidado para vocês aqui algum dia. Eu acho que é bem legal. Ele fala a mesma coisa. Começou a falar, o Luke fala a mesma coisa. Daí eu comecei recentemente a fazer exatamente isso que tu falou. Sem nem estar combinado. Mas fiz a mesma coisa. Comecei a colocar roupa como se fosse uma roupa para ir trabalhar, normal assim, rendendo 1000 vezes mais. Porque como eu passo o dia em casa, era de moletom, calça de moletom, de pantufinha, era muito menos. Dava um tempinho, já abri o Instagram e parecia que eu acordava assim, carai, de novo, sabe? Caí na armadilha aqui do Instagram, daí fechava, voltava ali. Faz muita diferença. Muita diferença. E quem trabalha em casa é difícil teu cérebro associar, né, tipo, descansar, tipo, quem trabalha fora consegue voltar para casa, agora eu estou bem. Quem trabalha, então,
Por isso que é importante o setup também, né. É. Você montar o setup bem direitinho e também trocar esse setup de vez em quando. Às vezes eu tô, tipo, cansada, eu tenho ali eu tenho oportunidade de virar, às vezes, a minha mesa pra janela, às vezes agora, tipo, passou 3 meses, eu viro de volta pra parede e faço um mural diferente, vou mudando pra poder ter esse incentivo, sabe. É, porque realmente o home office é bem difícil, bem E eu cansativo. sou uma pessoa que eu só consigo ser produtiva também com a minha casa em ordem. Tem isso também, né, que às vezes a casa é o reflexo da nossa cabeça e tudo mais. Então, direto eu me pego, assim, antes de começar a trabalhar, eu preciso passar um aspirador nesse chão, porque se enquanto eu estiver vendo que tá sujo ali, eu não vou conseguir me concentrar, sabe. Ou tem louça na pia e aonde eu trabalho ali na minha casa, eu consigo ver a pia e se eu ver que ela tá suja, eu já não vou conseguir trabalhar. Então, tem muito isso, né, da gente a casa estar em ordem pra gente conseguir sentar, fazer as coisas e tudo mais. Eu acho que isso é essencial, assim, pelo menos na minha rotina, né, eu não consigo fazer nada se a minha casa tá desorganizada. Eu também tenho esse teto. Falando sobre a parte científica, eu lembro que eu li uma vez um livro, e aí ele falava que neurônios que são ativados juntos conectam-se. Aí pode vir aquele lance, né? De, por exemplo, o livro fala mais sobre vícios, então ele dá o exemplo de bebida com cigarro. Às vezes a pessoa começa a beber e aí ela associa estar no rolê bebendo com fumar, mas ela não sente vontade de fumar em casa, porque aquilo que é estimulado junto vai ser ativado também. Enfim, queria só trazer isso e também trazer outra coisa de que eu acho que para nossa família é muito difícil associar as nossas outras versões, porque eles nos conhecem como filhos, irmãos, e aí quando eles veem a gente exercendo algum papel que até então eles não conheciam, é estranho, né? Ah, como é que o Felipe não pode pegar um pedaço de bolo quente que eu fiz agora? Que história é essa? E tem um exemplo disso, que eu estava no apartamento da minha irmã lá em Floripa, e eu estava trabalhando. E eu sou super de boa, eu trabalho em qualquer lugar, com qualquer roupa, mas eu tenho esse negócio da organização e tem que ter café. Minhas regras. Aí eu estava lá em reunião e era uma weekly, então eu tinha que falar tudo que eu tinha feito na semana e trabalhado. Aí eu estava de câmera aberta, né, e eu falei: "Não, porque as minhas sprints finalizadas, aí eu fiz isso e aquilo". Gente, a minha irmã começou a dar muita risada, mas assim, eu penso que ela começou a rachar, e aí ela se escondia embaixo do travesseiro, e eu tinha que falar, tipo, por uns 5 minutos sobre as minhas sprints, todos os detalhes, e ela aí do lado, e aí, tipo, eu fechei um pouco o microfone: "Sara, dá licença". E eu ouvi ela de fora do quarto rindo. Mas enfim, eu acho que é muito confuso pra ele misturar os papéis. Ela deve estar me vendo como, sei lá, o menzinho da Faria Lima. E eu estava lá tranquila. Eu juro. Outra ideia, assim, em relação não sei o quanto vocês hoje é que é a pegada mais de um senso comum, assim, mas uma ideia agora aplicando pro ou morando sozinho, que pode ser 2, assim, ó. Uma era desse conectando com o que a gente falou ali dessas trocas do chuveiro, da resistência, as coisas, mas saindo do óbvio, tem acabou aparecendo para o meu algoritmo muitas coisas, assim, de diquinhas para ajudar na casa, assim, umas coisas, mas mais pensando nessa herança que pode estar se perdendo geracionalmente. Então, beleza, o do chuveiro é o rei dos exemplos. Mas e sei lá, tô procurando aqui alguma coisa, botar um azulejo então, vai, um troço assim, e aí tem ser uma vertente de um conteúdo, assim, daqui a pouco pra se explorar, e aí vai ter que aprender a fazer, ou aprende junto, daqui a pouco quebra o azulejo junto, sim. Uns troços mais desses que são e tudo com um como ali, né, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, pra ser um dos gatilhos. E a panela de pressão que a gente falou em outros episódios ali. E aí, uma outra de usar disso do YouTube, até que a gente estava falando antes aqui de começar a gravar, de até trazer essas histórias. Aqui a gente perguntou dos perrengues para vocês, mas daqui a pouco tá ouvindo da comunidade de vocês os perrengues que eles passam morando sozinhos. E às vezes, justamente para o pessoal se ver nessas histórias, pode ser uma vertente de um conteúdo legal e até humanizado, diferente e tal.
a trazer. E o outro ponto que eu ia trazer também sobre o cozinhar, que a gente citou ali no início e acabou não se adentrando tanto, que é o quanto também isso acaba sendo uma experiência ali para te estar mais, para quem não estava antes, ou desde aprender, mas para quem já sabia, mas ser mais necessário também, então no caso, se obrigar a ter que cozinhar mais. E quanto é uma experiência muito boa, assim, e terapêutica, dependendo, e da gente utilizar isso ou ir mais de braços abertos em relação a isso, para ser um momento ali, muitas vezes, que ele é solitário, então, mas é um solitário bom, então uma solitude ali, porque é tu te alimentando, ou quase te alimentando, mas um momento teu e tu tendo, eu vejo muito a cozinha também relacionada a uma prática de personalidade, e isso está muito vinculado a essa transição, né, você está indo morando sozinho, e você está se desprendendo então de amarras de personalidade parentais, e começando a decidir algumas suas que ainda não foram decididas. Isso vai estar desde vinculado a decidir que: "Olha, o meu pai sempre fez tal prato, mas agora eu não quero fazer esse prato e na real eu descobri que se eu puder escolher eu não vou comer, eu não quero comer esse prato. Eu gosto mais disso, eu vou começar a fazer isso. E de você se arriscar ali na cozinha e tentar seguindo receita ou de seguir a receita e cozinhando assim, e de ser um movimento de personalidade assim, de se formando, sabe? Tanto de você tomar o risco, de você testar, de você escolher principalmente e não e vetar, no caso ali, no caso, ó, isso eu não quero. E aí tem a experiência que é engraçado quando você volta para algum momento para casa dos pais para visita, né? Ou que seja daqui a pouco, porque tem também esse ciclo, né? Que a gente não comentou, às vezes a gente sai para morar sozinho, mas a casa dos pais sempre vai estar lá, né? Então você pode deixar de morar sozinho em algum dado momento e é para casa dos pais que você vai voltar. E aí como que tem essa experiência, né? Porque, pô, eu tava lá grandão, e aí agora eu tô aqui, e aí de repente ter que, não, mas aqui é a casa dos meus pais, quem manda é eles, ou de ter que enfrentar os troços, pô, mas é 2 dias que 2 dias já na casa dos pais, você fica, meu Deus, não tem como é que eu ficava aqui, sabe? E aí, no caso, enfrentar isso, daí daqui a pouco chegou o almoço, caraca, mas essa comida aqui, antes que você de repente ia comer ali de boa, e agora você já dá um pitaquinho ali, faz, ó, mas comida aguada aqui e tal. No meu caso é desse exemplo, assim. Tem até um vídeo, assim, é muito comum as pessoas irem na casa dos pais fazer mercado, né, na casa Sim. dos pais. Eu tenho um vídeo de um guri que a gente até se compartilhou esses dias, que é ele na geladeira da mãe, assim, dele gravando o vídeo, falou: "Ô mãe, nós não estamos vivendo no mesmo mundo, mãe. Que geladeira é essa, lotada? Vou pegar várias coisas aqui pra levar pra minha casa". Mas isso que tu falou da cozinha, tipo, eu acho que é top 1 dificuldades, né, da que a galera comenta lá com a gente, porque de fato, tu cozinhar pra ti, a quantidade certa pra semana, tu ter ali o alimento, tu comprar as coisas, se organizar, é muito difícil. A galera que trabalha fora e tal acaba não tendo tempo, então isso é o top 1 dificuldade. A galera, né, cansa de jantar pipoca, é o clássico, miojo, e tudo mais, mas eu acho que isso que tu falou de cozinhar ser um ato de se conhecer ali, né, eu tive muito isso, assim, que minha mãe sempre cozinha muito bem, e eu sempre gostei muito de cozinhar também, mesmo morando na casa dos meus pais e tal. Só que depois que eu passei a morar sozinha ali, eu comecei a tentar entender, eh, a forma prática de cozinhar, sabe. Eu sempre cozinhei na casa dos meus pais despretensiosamente, com os ingredientes que tinham ali, tipo assim, eu não fazia mercado, então eu cozinhava com o que tinha ali, com as melhores coisas, os melhores ingredientes, no meu tempo, quando eu estava afim, quando eu queria. E quando tu passa a morar sozinho, não, tu tem que cozinhar porque é necessário, porque se tu não cozinhar não vai ter quem cozinhe. Então eu comecei a entender também formas mais práticas, os pratos que são mais práticos de fazer, eh, os dias melhores para cozinhar também, que não vai ser sempre que eu vou ter tempo. Então, é um autoconhecimento também de saber gerir a cozinha, né, que exige uma estratégia, uma inteligência, não é só ir pro fogão e Tiraste essas palavras da minha boca. Eu ia falar basicamente isso também. Inclusive, daí isso vai muito de pessoa para pessoa, mas o que o Felipe falou também de entender o que faz sentido para mim na cozinha, o que não
faz mais sentido comparando com a vivência na casa dos pais? Passei total, 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 e a mesmíssima coisa. Posso até compartilhar o meu cardápio aqui, que que é sempre a mesma, mas daí também, que nem eu falei, isso é uma coisa muito particular, que eu não me importo de comer as mesmas coisas com frequência, mas, claro, eu e a Kalana lá, a gente tenta volta e meia fazer alguma coisinha diferente, mas a gente buscou os alimentos mais práticos e mais rápidos que a gente vai conseguir fazer para durar por alguns dias, né. Então a gente já faz o frango da mesma maneira, a gente já está sempre ligado quando tem, dessa vez agora a gente está sempre bem ligado quando tem que tirar do congelador, já põe, a gente quando já está acabando o frango, a gente já tira o outro, já põe para baixo, já deixa descongelar, daí a gente já faz o brócolis, que é só cozinhar, já descasca a cenoura com descascador, já põe ali na água também, só cozinhando na água. Inclusive, uma dica que eu trouxe até pro perfil, que é a da massinha de chips. Chips de massa. Isso. Chips de ma é o contrário. Que é, ao invés de tu fazer a massa, normal, que, claro, fica muito boa, a gente pega a massinha penne, cozinha, mas só na água ali, colocamos daí numa baciazinha, temperamos com o que a gente quer, sal, pimenta, páprica, orégano, enfim, põe um óleozinho e põe na air fryer. Os chips de massa, a massinha. Então a massinha penne ou a massa parafuso, deixa ali até ela ficar bem crocante, e é uma comida saudável, é massa, né, carboidrato, tá, como se fosse Pode ser um petisco também, mas a gente usa como o carboidrato da semana, sabe. Então é muito prático e muito bom também. Ensinou pros teus pais. Sim, ensinei para meus pais, verdade. Ah. Aí o ciclo se fechando, né. Isso é muito engraçado que o Felipe comentou das regras que tem na casa dos pais e como é diferente depois, Sim, né. E, tipo, se a sim. minha mãe sempre foi acostumada a cozinhar pra muitas pessoas, tipo, sei lá, eram 4 morando, e aí ela cozinhava bastante, então ela fazia uma panela de arroz pra que durava 5 dias, praticamente. E eu não gosto de comer o arroz requentado, eu prefiro fazer uma panelinha pequenininha pra comer o meu arroz do dia, então se eu tiver que fazer de noite, de dia e de noite, não tem problema, desde que seja o arroz na hora, feito na hora, sabe. E daí ela sempre, quando ela olha aquela panelinha, ela fala: "Por que que tu faz tão pouco arroz?" Que eu gosto. Tu já falou também que a tua mãe não gosta de louça em cima da. Ela Não, não deixa não secar, tem sabe? escorredor. Ela. A gente A não tem minha escorredor, também minha não. mãe não quer ter escorredor pra não ter louça. Sim, eu não sei qual é a noia. Será que é de geração isso? Eu acho. Pode ser. E daí depois tu passa a morar sozinho, tu pode só. Foda-se, vou deixar minha louça ali, porque é a tua casa. Rodinho, escorredor, tudo. Mas o que tu falou antes de ouvir os perrengues da galera, dos nossos seguidores e tal, é até uma das ideias que a gente trouxe, né, para Ah. nossas ideias, que a gente tem muita vontade de criar uma comunidade, e a gente já pensou em grupo no Whats, em Telegram, só que nada disso é o ideal, porque a gente queria algo que funcionasse sem o nosso intermédio, sabe? E querendo ou não, ali no Whats, pra ficar meramente organizado, vai precisar do nosso intermédio. No Telegram, os grupos, tu só pode. As pessoas podem responder a mensagem, não tem como elas falarem por conta própria. Na DM também não tem como, né? Naqueles grupos é só meio que uma pessoa falando e outras comentando. A gente queria muito um grupo que desse para conectar seguidores da mesma região, sabe? Porque volta e meia a gente recebe mensagens da galera, tipo assim, moro em tal lugar, tu conhece um mecânico que vem aqui? Ou tipo, sou mulher e preciso de um faz tudo. Tem alguma mulher faz tudo que tu conhece? Então, e às vezes a gente não vai ter acesso a essas informações, porque a gente não mora em Campinas, a gente não mora na Barra do Rio de Janeiro, para ter acesso a essas informações. Então seria muito legal a gente ter alguma plataforma, a gente já pensou em aplicativo, alguma coisa que a gente consiga conectar, a pessoa bote a localização que ela mora e conecte ali, sabe, num raio de distância, pessoas que moram juntas justamente para trocarem essas ideias de tipo, conheço, tem feira tal dia naquela praça, conheço fulano que faz serviço para não sei o quê, sabe, ter essa vivência, porque a gente vê que isso é muito uma dúvida e um problema, assim, da galera que nos segue, por serem, em sua maioria, jovens, que moram pela primeira vez sozinhos, não ter essas informações, sabe? Às vezes moram em cidades que não têm família, então conectar essa galera, assim. Até ainda assim, existe grupos no Facebook, beleza. Mas ainda assim acabam sendo muito amplos. Grupos de quem mora sozinho, Porto Alegre. Mas não, a gente queria algo que das redondezas, sabe? Que conseguisse, de alguma forma, juntar essas pessoas pelo raio ali que ela selecionasse.
A gente até tenta no nosso perfil, até tem o exemplo do Dia das Mulheres, que a gente sempre faz o post, divulgando esses serviços para mulheres que moram sozinhas, vir de outras mulheres, né, a questão de confiança. E a gente vê que o pessoal troca ali nos comentários, né, mas eu acho que fica muito raso, acho que seria legal trazer toda a experiência, assim, sabe, ter o relato da pessoa, de como foi, ter uma plataforma que pudesse pegar mais a fundo, assim, sabe, essa troca. Eu acho que pela complexidade das demandas, isso teria que vir num aplicativo. Eu até tinha pensado numa ideia de segunda, que complementa o que vocês falaram, não tinha pensado nessa parte de prestação de serviço, eu tinha pensado mais de novo, né, a gente fala muito sobre criar Tinders para diferentes coisas, eu acho que isso é um fenômeno, a tinderização de tudo, porque a gente o tempo todo busca conexões, a gente quer estar conectados, mas não é só uma conexão qualquer, tem que ser conexões que façam sentido. E eu tinha pensado muito em uma espécie de Tinder que conectasse quem tá indo morar sozinho, mas não tem como morar sozinho de fato. Precisa dividir apartamento com alguém. E aí poderia ter o perfil da pessoa, eu sou estudante de administração, gostaria de morar com uma menina que tivesse mais ou menos as mesmas prioridades, não gosta de pet, e colocar ali as demandas. Aí as pessoas iriam analisar o perfil uma das outras e iriam pensar: essa daqui pode morar comigo, eu acho que a gente dá match. Começa a trocar uma ideia e vai. E nesse mesmo aplicativo, aí no Tinder, né, tu consegue ver mais ou menos o raio, não sei, né? Acho que sim. Acho que tu consegue ver o raio. Poderia vir essa questão da geolocalização, né, dessas pessoas, e junto com elas prestadores de serviço no Bonfim, no centro, que fosse, né, integrar tudo na mesma nuvem, mas é algo complexo de se fazer, né, o aplicativo não é do dia pra noite, então teria que ter, quem sabe, um incentivo privado, poderia ser uma ideia, né. Vocês fizeram parceria com a Tumeleiro, talvez alguma instituição, né, empresa nessa mesma área poderia dar incentivos. Uma ideia. Outras ideias de segundo aqui, rapidão. Uma era sobre tanto para vocês ou quem outra pessoa quiser fazer de repente, que é mais um nome de um canal para culinária, assim, fazer culinária mais simples, que seria e que tem a ver com morar sozinho, que seria o É o que tem. Então sempre fazer meio que as as receitas com base no que tem. Ah, é o que tem. Então meio que se virar, sabe. É o que tem. É o que tem. O que que tem pra hoje? Tem isso, sabe. E a segunda é pra, de repente, quando mora com mais gente ou não mora com mais gente, mas de criar um encontro ou um dia, sei lá, a terça do documentário. Algo assim, programações fixas ou uma programação fixa para não ser muita coisa e não ficar falhando, mas que tem esse momento de compartilhamento e algo que force ali, mesmo que seja então somos best friends forever, as meninas superpoderosas, beleza, toda terça-feira a gente vai ver o filme e tal, ou a gente vê um episódio da série que a gente tá vendo. Criar essas conexões, ou justamente quando não tem ali, de repente não fluiu ainda, ou estão se conhecendo e tal. É, exatamente. Vai ali, vamos ver então tal filme toda terça-feira, ou segunda-feira da pizza, quinta do vinho, do risoto, sei lá, sexta da fofoca. É, daí dá pra ser mais mirabolante, ser dos países, ou quinta mexicana, cada um, como se fosse aquele troço dos slides, que agora tá na moda também, sempre quis fazer isso, que é. E aí que tá. Aí eu moro sozinho, então faça você, chama alguns amigos, ou não amigos, ou algum grupo da faculdade aleatório que seja, para ter esse momento ali, aí você encher a sua casa, sujar a sua louça para ter vida, mas que tenha essa troca e eu tenho praticado muito isso em relação ao almoço, assim, mais de chamar um amigo, assim, e ser um one on one mesmo, ser dois ali, um para um, e almoçar e às vezes ter uma conversa que faz tempo que não vê, ou uma conversa mais interessante do que se tivesse mais gente, que talvez ela iria para um outro caminho mais, sei lá, ou daqui a pouco falando futebol, e daqui a pouco não, é só eu e ele, porque a partir não sei onde é que eu já vi isso, mas a partir da terceira pessoa já é política as coisas, sabe? Já não política no sentido, mas ser político, ser político. E nós aqui
existe uma política, acho que um tem que sair. Mas de 2 a 2 às vezes, então daqui a pouco toda terça-feira você mora sozinho, toda terça você chama uma pessoa diferente pra ela jantar na sua casa, de amigo, amizade, e conversar, e que seja pra 1 hora só, não preci a gente já conversou em um outro episódio também sobre não precisar tudo ser gigantesco de tempo, e aí muitas vezes a gente deixa de fazer várias coisas, de convidar ou de, ver alguém, porque aquilo tá atrelado a muito tempo junto, e sendo que se eu ficar um pouquinho de tempo e já ir embora, caraca, que absurdo. Queria complementar, né, até porque ninguém que mora sozinho almoça sozinho. Ou tu tá vendo algum vídeo no YouTube, ou tu tá vendo alguma série, mas, tipo, eu nunca almocei olhando pro meu prato, assim, e comendo devagar. Nunca. O Rafael já. Sim, o Rafael, ele é Como muito a pessoa da meditação, do mastigar com calma, sabe, ele é muito essa pessoa. Mas eu admiro, porque eu não sou assim também. tu medita enquanto come. Tá, eu vou fazer a minha meia-culpa. Já fui muito assim, mas daí eu deixei. O TikTok venceu. A ansiedade venceu, gente. Tá, brincadeiras à parte. Eu adotei desde a pandemia a prática de, por exemplo, isso no café da manhã eu não toco no celular. Isso eu não toco de jeito nenhum. Antigamente eu só tomava o café da manhã comendo e tomando café, mas daí eu vi que era o único momento do dia que eu conseguia ler. Daí então eu adoto o momento também para ler, mas que também é uma atividade já que é muito mais interessante e muito mais saudável, eu acredito, que ficar no celular já consumindo e tendo tempo de tela e, né, enfim. Mas sim, Milena, obrigado por E lembrar. ele come bem devagar também, ele é aquela pessoa que todo mundo termina, ele fica que ele aprecia o momento do mas o que eu ia só complementar sobre o lance que tu falou dos amigos, é que às vezes a gente quer tanto morar sozinho, nossa, vou morar sozinho, vou convidar muita gente pra ir lá em casa, toda final de semana, e daí a gente mora sozinho e esquece dessa parte, porque a gente tá sempre atucanado com tanta coisa, que a gente esquece a parte legal, que é tu poder ter a liberdade de convidar as pessoas. E eu tenho tentado resgatar mais isso também, de sexta-feira chamar uma amiga pra tomar um vinho, sabe? Tipo, sem precisar de um grande convite, de um grande jantar, de fazer grandes coisas e tal. Então é muito interessante isso de a gente prestar atenção nisso e resgatar isso. E só uma última ideia de segunda que eu pensei agora e que é de uma dor minha, que eu sofro na hora de fazer mercado, principalmente feira. Tipo, comprar um pé de alface pra uma pessoa, gente. Porque no caso eu moro com o namorado, mas ele não come muitas alfaces, né? Então, se eu compro um pé de alface, ele vai metade fora, porque eu não tenho. A não ser que eu coma muito alface todos os dias, todas as refeições, não vai, entendeu? Então, eu queria muito que existisse uma marca que vendesse coisas específicas pra pessoas que moram sozinhas, tipo, meio pé de alface, sabe? Meio Meia brócolis, ou saco de pão de forma metade. Porque as coisas, elas não. Tipo assim, as coisas vão fora, sabe? E dá uma dó. Então seria muito legal se alguma marca fizesse uma edição morar sozinho. Daí ter só produtos que normalmente são grande quantidade pra família, ser metade pra pessoas que moram sozinho. Eu adoraria isso. Facilitaria minha vida. E já facilita pra pensar, né, porque daí tu não precisa calcular o quanto tu vai comer, a marca calcula pra ti. Exatamente. E fechando aqui com a minha última ideia de segunda, seria um chá de casa, ao invés de chá de fralda. Porque a gente vai morar sozinho, aí a gente vai com uma mão na frente, outra atrás, e aí, cadê? Que eu compro pra minha casa? Então, da mesma forma que a gente prepara, né, quando o bebê vai chegar e compra fraldas, tip-tops, todas as coisas possíveis, né, que a criança vai precisar, então que a gente faça um open house, que esse open house venha com itens que a gente vai precisar. A ideia não é gastar muito, a ideia é, tipo, tu comprar um pano de prato, tu comprar uma xícara, daqui a pouco um lixinho pra pia, que é algo que passa despercebido quando a gente vai sair de casa, mas itens que são essenciais quando a pessoa vai morar sozinha. E agora fechamos. Só mais uma ideiazinha, só mais uma ideiazinha de segunda que não é algo mirabolante, tá? Mas é uma coisa que eu percebi muito, que é para ser muito simples, tá? Mas anote as coisas que você tem que fazer. Tudo. Anote. Porque eu acho que a maior parte das vezes que a gente fica sobrecarregado e tentando dar conta de tudo é porque a gente tá deixando tudo aqui dentro.
seja as coisas da casa, seja as coisas do trabalho, seja as coisas que tu tem que falar pra alguém, tu tem que dar um aniversário, feliz aniversário pra alguém, é porque tu tá querendo manter tudo aqui na tua cachola que não vai caber. Não cabe, não cabe. Então, anota, seja tudo, pode ser tudo junto, enfim, da maneira que você conseguir, o mais apropriado é dividir coisas da casa, coisas de trabalho, coisas da vida social, enfim. Mas anota, tira da cabeça e põe em algum lugar que tu saiba onde vai estar. A cabeça, eu muitas vezes antes de dormir, eu penso coisas que eu tenho que fazer, ao invés de eu ficar ali com a cabeça deitado no travesseiro remoendo para não esquecer, eu anoto e parece que saiu. Sabe aquela cena do Dumbledore no Harry Potter, que ele tira assim, ó, põe em algum lugar? Sim. É isso. Não adianta limpar a casa e não limpar a cabeça, né. Então, gente, já estouramos aqui o tempo e então agradecer vocês, esse foi o episódio 62 já do Ideias de Segunda, o pessoal do Ou Morando Sozinho, então segunda vez já participando, com certeza vão participar a terceira, a quarta, enfim. Hoje a gente veio aqui num cenário também para simbolizar isso do ato de morar sozinho, a Beth trouxe alguns elementos simbólicos em relação a isso, o papo foi maravilhoso, espero aí que vocês também tenham tido as suas próprias ideias de segunda em relação a morar sozinho, então compartilhem elas com a gente, sigam eles, acompanhem ali, eles que são do novo, agora do Clube dos 100K, ali no Instagram, então parabéns para eles, foi muito legal de estar compartilhando desse momento junto com eles e agradecer, agora deem o jabazinho final também e agradeçam. Muito obrigada, foi muito legal, as trocas, as ideias que vocês trouxeram também. A ideia da cozinha ali que ele falou, é o que tem. Vamos estar fazendo, porque achei muito genial esse nome. E, enfim, muito feliz de estar aqui. Sigam a gente no TikTok, no Instagram, @omorando-sozinho. É isso, obrigada por assistir. Muito obrigado, foi muito legal o papo, gostamos muito e já estamos esperando o convite, então, para uma próxima edição. Muito obrigado. Quando eu fizer o open house do meu novo apartamento, aí eu faço um chá de casa e eu espero bons panos de prato, tá bom? É isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês. Organize as suas melancias para não ficar rolando no porta-malas. E segundou!